A nossa convidada de hoje é a doutora Núbia Cristina do Carmo, reumatopediatra. Seja muito bem-vinda ao programa Coisa de Mãe. É uma honra recebê-la aqui conosco. Eu quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, trazendo mais informações de qualidade para essas mães, para que elas estejam cada vez mais orientadas sobre o que pode acontecer com seus filhotes. Doutora Núbia, essa questão da síndrome inflamatória multissistêmica, o que vem a ser essa inflamação? Ela é chamada multissistêmica justamente por isso, porque ele acomete uma tempestade inflamatória que acontece, inflamando diversos órgãos e sistemas do organismo dessa criança. Então, é caracterizada por inflamação, né? Vai ter febre, vai debilitar a criança e pode precisar até de internação em UTI em alguns casos. Ela se confunde com essas tantas outras viroses que estão por aí? Inicialmente sim, porque começa com uma febre persistente, às vezes pode ter umas manchas vermelhas na pele, diarreia, vômito. Inicialmente é difícil distinguir dessas outras viroses que também estão por aí. Você fala essas manchas vermelhas, ela se assemelha à questão, por exemplo, de uma alergia ou problema dermato que a criança Sim, tenha? sim. São o que a gente chama de rash cutâneo, são manchas vermelhas, às vezes elas são maiores por todo o corpo, disseminadas, pode ter mais manchas menores e espalhadas por todo o corpo. Ele chama eritema polimorfo, porque assim ela pode aparecer de várias formas, mas de maneira geral são manchas vermelhas espalhadas mesmo pelo corpo. Essas manchas passam de uma criança para outra? Não são contagiosas, ela é uma resposta inflamatória exacerbada do organismo dessa criança que ela teve a uma virose que ela já teve, no caso que foi relacionada à Covid-19. No caso dessas manchas, acontecem coceiras, da irritabilidade? Coceira, um pouco, mas não é o forte. O que mais, assim, a criança tem, ela tem a febre, tem essas manchas, e muitas vezes ela é confundida mesmo com uma reação alérgica. Só que aí você vai olhar, não é só a mancha vermelha. Ela tá tendo uma febre ali há uma semana, mais de 3 dias, você já pode desconfiar dela. Então, uma febre persistente com as manchas vermelhas e às vezes vem acompanhado de dor abdominal, de vômito. Então, tem outros sintomas juntos que não nos fazem pensar apenas numa reação alérgica. As causas. A causa da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica foi relacionada epidemiologicamente e temporalmente à infecção da Covid-19, pós-Covid. Ela pode acontecer assim 2 a 6 semanas após a infecção pelo Covid. Então, às vezes você tem que perguntar: teve infecção, teve contato por Covid? Porque ela não vem junto. Então a gente desconfia, descobre na história. Quando você fala que ela não vem junto, esse não vir junto logo após, pode uma semana depois, 3 dias depois, 6 meses, 1 ano ou muito mais que isso? Pode ser 2 semanas após, até 6 semanas após ter tido a infecção pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2. A criança vacinada, a vacina ali do Covid-19, né, de prevenção ou combate, é possível ter essa síndrome inflamatória ou ela também previne? É possível, mas a chance diminui drasticamente. A nossa incentivação à vacinação é justamente por isso, porque quando a criança é vacinada, a chance de evoluir com uma complicação grave é muito menor. Então, por isso que a gente fica sempre batendo na tecla. A melhor forma de prevenir uma infecção grave é vacinando as crianças. Falar um pouco mais como é caracterizado? A gente pensa nesse diagnóstico quando tem uma criança com uma febre persistente por mais de 3 dias, com essas manchas vermelhas, com dor abdominal, diarreia, mas pode ter sintoma cardiovascular, sintoma neurológico, sintoma renal, pode acometer pulmão também, fazendo um derrame pleural. Ela pode acometer o corpo todo, só que é mais comumente acometido coração, gastrointestinal e neurológico, Então esses são os além da os pele, né? sintomas, É né? mucosa.
A conjuntivite também, vale lembrar, conjuntivite Pois é, não purulenta. quando você fala da conjuntivite não purulenta, se trata daquela bacteriana ou da virótica? Da virótica, é aquela que não é muito secretiva, que não tem pus, não tem aquela secreção amarelada em volta do olho. Então o olho fica vermelho, né, a parte branca do nosso olho, ela fica vermelha e irritada. Comete mucosas também, a boca, bastante vermelhinha, de ter descamação de mãos e pés também, na pele. Do diagnóstico, como é feito? É da mesma forma como o Covid? É, nós temos critérios diagnósticos que nós vamos juntando esses sintomas, os resultados de exames, avaliando, então, a febre, lesão de pele e mucosa, alteração das provas inflamatórias, então você faz exame, você vê que a criança está muito inflamada. Ok. Então aí você vai ver acometimento de órgãos e sistemas. Precisa estar acometendo 2 ou mais órgãos ou sistemas ao mesmo tempo, no caso, gastrointestinal, dor abdominal, diarreia e vômito. Uma inflamação no coração. Então aí já tem 2. Então já fecha. Para outro critério importante é lógico ter o contato com o Covid-19, você ter tido a história de que teve contato ou ter o exame comprovando que teve a infecção. Esse diagnóstico, por exemplo, da inflamação no coração, como é realizado? É através de ecocardiograma e de exames de sangue também, que mostram que esse músculo cardíaco está sofrendo, ou pelo ecocardiograma ver que tem derrame pericárdico, ver que tem alterações ali, que o ecocardiograma é como se fosse um ultrassom do coração, né? Sim. Então ali o médico consegue avaliar e ver o que está acontecendo. Qual a faixa etária idade mais afetada por essa síndrome? De 6 a 12 anos. E acima dos 5 anos são os mais acometidos. Mas pode acontecer num bebê de 1 mês, de 2 meses, num lactente aí de 1 ano. Então pode acometer todas as faixas, só que tem as que são mais acometidas, que geralmente ali os maiores de 5 anos. Mas a gente tem relato, tive experiência com criança ali de 11 anos e teve também, eu presenciei um bebê de 1 mês e pouco. Falar como prevenir essa síndrome inflamatória? A prevenção, principalmente vacinação. Vacinação a partir dos 6 meses de vida, né, agora já está bem estabelecido que são pelo menos 2 doses, e é importante vacinar com essa última vacina que foi lançada, porque são novas cepas, né, então sua criança estará protegida. Além da vacinação, os cuidados, né, para não contrair uma síndrome gripal, ou se estiver com gripe, usar máscara, álcool em gel para limpeza das mãos, lavagem de mãos. Quais os dados estatísticos dessa síndrome inflamatória no país? No país, ainda nós não temos muitos dados, mas eu acredito que seja até pela talvez passe o diagnóstico despercebido, né, mas ele acomete ali 2 a 3 para cada 100.000 habitantes, então é uma incidência baixa. Graças a Deus é uma incidência baixa. Campinas teve menos casos relatados, mas aí a pergunta fica: foi por falta de diagnóstico ou é porque a incidência é baixa mesmo, né? Então, dos estados, assim, no país que eu vi maior incidência foi em São Paulo, por exemplo, né, que teve maior incidência dessa síndrome.